conferência número 9 da fase B, qual o verdadeiro batismo? Então, o batismo faz parte de todas as religiões, batismo externo, com X, esotérico. Todas as religiões, quando a pessoa entra numa religião dessa, eles batizam. Porém, é externo. E o batismo é um pacto de magia sexual. Se a criança, quando cresce, conhece o ensinamento e trabalha com o ensinamento, ela está cumprindo com o pacto. E se não, ela já não está cumprindo com o pacto, porque realmente as religiões não conhecem esse batismo interno. E o padrinho é a pessoa que foi designada para quando o batizado estiver na idade de praticar magia sexual, é o padrinho que vai então entregar o ensinamento para o seu afilhado, no caso, né? E então esse batismo tem um significado externo, que simboliza internamente a pia, a pia batismal, representa o sexo. E a água representa a energia sexual. Então, quando no caso, se for o padre lá, né, for batizar a criança, ele molha os dedos na água e molha na cabeça da criança. E pega um óleo também e põe lá. Então, aí está significando que as águas devem chegar até a cabeça. As águas representam a energia sexual e devem chegar até o cérebro. Então, ele molha ali. Isso está simbolizando que as águas devem chegar até a cabeça. Então, são 7 sacramentos. Cada um está relacionado com os corpos e com as iniciações. São 7 iniciações de mistérios, e cada uma está relacionada com um corpo e com um centro também, com um centro da máquina humana. Então, quando a pessoa conhece o ensinamento, ela começa a trabalhar e ela cria o corpo físico solar. Ela cria o corpo físico solar quando leva a energia uma vez até o entrecêdio. Aí, então, despertou o fogo e levou a energia até o intercílio. Fica batizada. Já se considera já que a pessoa já é batizada e recebe nos mundos internos, recebe uma chave, a chave tal, que significa que o espírito governa a matéria. Então, é a primeira iniciação. Quando se faz a primeira iniciação, que é a criação do corpo físico solar, é o batismo.
Então, continua trabalhando o iniciado, o estudante, e faz a segunda iniciação. Então, aí é a confirmação. Então, é o batismo, a confirmação. Quando sobe pela segunda vez o fogo pela coluna vertebral e chega ao intercídio. Então, pela segunda vez, é a confirmação. Confirmação do próprio batismo. Então, a terceira iniciação é a confissão. Então, esse processo, na igreja católica aparece tudo isso aqui, só que é tudo externo, os sacramentos. Então, vai passando pelos sacramentos, o batismo, a confirmação, a confissão, tudo isso na igreja católica fala, só que é tudo externo. Então, a confissão é com a Mãe Divina. É com a Mãe Divina que nós vamos confessar. Vamos fazer reflexão e vamos nos render diante da Mãe Divina e vamos confessar com ela que erramos e pedir perdão e a morte, pedir a morte dos defeitos. Para poder, então, ir subindo o fogo, porque o fogo suba. Então, é preciso morrer. Então, a confissão é com a Mãe Divina. Então, a confissão com o padre não serve de nada. Vai confessar, nós vamos confessar com a Mãe Divina e vamos pedir a morte. Vamos reconhecer os nossos erros, nos arrepender e pedir a morte. Então, é a confissão com a Mãe Divina. Então, já é a terceira iniciação. A primeira do corpo físico, do corpo vital. Então, já é a terceira iniciação, é o corpo astral. A criação do corpo astral, que já o fogo sobe e já vai, então, descer até o coração. É a comunhão. Então, com essa iniciação, é a comunhão, já a comunhão com o Pai. Já o quinto sacramento é o sacerdócio. O sacerdócio é a criação já do corpo causal. Que as iniciações começam e terminam entre os centros. Então, a iniciação não começa quando arranca daqui. É quando ela está entre um centro e outro. Por exemplo, aqui, a segunda iniciação, ela começa aqui e termina aqui. A outra começa aqui e termina aqui. Ela começa e termina entre os centros. Então, o sacerdócio é a quinta iniciação. Já é a criação do corpo causal. O corpo causal que vai, então, quando se concluir, vai chegar aqui nesse centro, no centro motor. E a sexta iniciação é o matrimônio. O matrimônio já é o princípio da conexão com as partes superiores, que é o matrimônio, que é a união. E a sétima iniciação é a extrema unção. Então, na Igreja Católica fala em extrema unção, não sei bem como é que é lá, parece que é quando morre, não sei o quê. Então, são sete sacramentos.
São 7 sacramentos. O primeiro é o batismo, o segundo é a confirmação do batismo, o terceiro, a confissão, a comunhão, o sacerdócio e o matrimônio e a extrema unção, que é o máximo. Então, é a extrema unção. É a última unção. Então, esse processo vai ocorrer na primeira montanha. Esse é o trabalho de primeira montanha já. Então, quando o estudante recebe o batismo e a confirmação, ele já está, então, apto ao êxodo. Quando ele faz essas duas iniciações, a do corpo físico e a do vital, já está, então, apto ao êxodo, que vai ser, então, garantido já a sua entrada no êxodo. O êxodo é a ilha onde vão ser levadas pessoas que derem a nota nesses trabalhos. Então, existem 3 tipos de batismo. O batismo das águas, que é o da primeira montanha. O segundo batismo é o de fogo, da segunda montanha. E o de luz, que é da terceira montanha. Então, que é o verdadeiro batismo, é o de luz. O batismo de luz é o verdadeiro. Então, esse processo todo, quando o iniciado conclui esse trabalho, ele então se torna um cosmos. Então, o cosmos vai ser a união dos 2 triângulos. O triângulo que sobe e o triângulo que desce, que é Atman, Buddhi e Manas. E Atman é o Pai, Buddhi é a justiça e Manas é a alma humana. Então, é esse triângulo que desce. E o triângulo que sobe é da criação dos corpos solares, porque os outros corpos não estão caídos, basta que se crie os corpos de fogo, que vai então se conectar com esses 3 corpos, com esses 2 corpos superiores que não estão caídos. Então, se torna um cosmos. Então, aqui é uma estrela de 6 pontas. Então, o triângulo que desce, esse triângulo aqui, ó, representa a Lua. E esse triângulo que sobe representa o Sol. Então, um relógio, aqui está representado um relógio. Então, uma hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas na ponta, 5 horas aqui no relevo, e 6 horas embaixo, 7 aqui, 8, 9, 10 neste, 11 aqui e a hora 12 ali. E o Sol é o que está no centro. No centro está o Sol. E o Sol do microcosmos é o coração. Então, esse triângulo que desce, aqui está Marte, Júpiter e a Lua. E nesse triângulo que sobe está Mercúrio, Vênus e Saturno. Então, que formam
a estrela de 6 pontas aí. Então, os ponteiros do relógio, o ponteiro que marca a hora é o pai. O que marca os minutos é a mãe. E o que marca os segundos é o instante. Aprender a viver o instante. Então, aí está o significado do relógio. E, então, o batismo, o verdadeiro batismo é o batismo, esse batismo que se faz através dos 3 fatores e da magia sexual. Então, o João Batista, ele disse lá que ele batizaria com água, mas viria outro que batizaria com fogo. Então, esse é o Cristo, que vem e batiza com fogo. Então, o significado é interno. Tudo as iniciações, o iniciado vai recebendo internamente. Ele recebe a chave tal, que representa que o superior governa o sexo. É uma chave em cruz, mais ou menos assim. E aqui tem uma alcinha, que é onde o iniciado deve levar sempre essa chave consigo, que demonstra que ele domina o sexo, que representa a cruz. Então, esse batismo que é feito nas religiões, esse não tem valor nenhum. Não tem nenhum valor. É só um pacto. E se a criança, quando cresce, não trabalha com o sexo, o pacto não tem valor, não cumpriu com o pacto, não fez nada. Então, o verdadeiro batismo, o que vale é esse da criação dos corpos. O primeiro, se acontece o batismo, já segundo, então, a confirmação, a confissão, a comunhão, o sacerdócio e o matrimônio, que já é a união dos corpos inferiores aos corpos superiores já. E, então, a extrema unção, que é a extrema unção, a máxima unção. E esse tema é um tema, assim, que nós vamos, refletindo nele, nós vamos compreender muita coisa. Refletindo nesse significado, vai se compreender muita coisa. Então, por exemplo, a coluna vertebral é o Jordão, o Rio Jordão. E o Moisés é a nossa essência que nós vamos resgatar das águas. Então, o Moisés foi resgatado das águas, o menino Moisés lá no Egito. Então, significa que o nosso menino, nosso Moisés interior, que já é o princípio do Cristo, nós temos que resgatar das águas. E se resgata com a morte psicológica, com a morte e com o nascimento e o sacrifício também. Para resgatar o Moisés, o nosso Moisés, nós temos que trabalhar, então, com a morte psicológica. E o Jordão é a coluna vertebral. O deserto significa o sofrimento, o Egito é a escravidão, que nós somos escravos do ego. Se nós não dominamos, não eliminamos o ego, nós
continuamos sendo escravos. Então vamos resgatar o nosso Moisés das águas do Jordão. E devemos levar ele até o cérebro. Então, tudo nesse ritual do batismo, tudo tem um significado. Tem um significado oculto, para que não se profanem. Porque se contassem, se tivesse escrito claramente, já adulteram tudo. Mas é um significado oculto, esotérico. E esse batismo que se faz é esotérico, é com X. Esotérico. E o verdadeiro batismo é esotérico, com S. Esotérico. Esotérico. Então, o verdadeiro batismo é o esotérico com S. O externo é só um ritual onde pode ou não a pessoa seguir esse trabalho. Então, de 1000 pessoas que procuram o ensinamento, 1000, uma encontra. Então, é o que o Cristo disse lá. De 1000 que me buscam, uma encontra. E de 1000 pessoas que encontram o ensinamento, uma inicia. E de 1000 pessoas que iniciam o ensinamento, iniciam o trabalho, uma chega a criar o corpo causal. E de 1000 pessoas, de 1000 iniciados que criam o corpo causal, apenas um escolhe o caminho do Cristo, que é o caminho direto. Os outros 999 escolhem o caminho do Nirvana. Então, aí fica, de 1000 que buscam o ensinamento, uma encontra. De 1000 que encontra, uma inicia. De 1000 que inicia o ensinamento, uma chega ao corpo causal, à escolha dos caminhos, do caminho direto. E de 1000 que chegam ao ponto de estar diante do guardião do mundo causal para escolher o caminho, de 1000 que chegam ali, apenas um escolhe o caminho direto. 999 escolhem o caminho do Nirvana e então se trai o próprio Cristo. Então, em todas as provas, em tudo aí, existem as tentações. E aqui, na escolha do caminho, os próprios nirvânicos, que são mestres que escolheram o caminho nirvânico por falta de coragem, por falta de valentia, porque não são revolucionários, não foram revolucionários nunca, desde que iniciaram o trabalho, não foram revolucionários. Quando chega ali, ele sente medo e escolhe o caminho da espiral. E os revolucionários deixam que o pai escolha o caminho. E se deixar que o pai escolha, o pai vai escolher o caminho direto. Então, o segredo é fazer a vontade do pai. Desde agora que nós conhecemos o ensinamento, que nós estamos lutando para morrer, fazer a vontade do pai. Sempre refletir naquilo que nós vamos fazer e fazer a vontade do pai, para não trair o pai na hora de escolher o caminho. E
Então, trair os defeitos. Os eus causa vão, na hora de escolher o caminho, os eus causas e os nirvânicos vão amedrontar, colocar medo no iniciado. Esses nirvânicos vão assustar o iniciado. Diz, não seja louco, não se meta por esse caminho aí, que isso aí é um perigo. Então, aqui no mundo físico, assim, nós também, as pessoas dizem que é um perigo. Desdobramento astral, as pessoas dizem que é um perigo. Então, elas põem medo, porque colocaram medo nelas, elas põem medo nas outras pessoas. Então, lá, se a pessoa se assusta, se amedronta aqui no mundo físico, no ginásio psicológico, ela é uma pessoa fraca, frouxa, como se diz. Lá, ela vai chegar lá, se chegar, e vai escolher o caminho do Nirvana, porque não é revolucionária, não tem aquela coragem para escolher o caminho direto, porque está fazendo a vontade do ego, está fazendo a vontade dos seus defeitos psicológicos, e não está deixando que o pai faça a sua vontade. Quando chega lá, não vai pedir ao pai que seja feita a vossa vontade. E aí acaba o ego escolhendo o caminho do Nirvana, porque não delegou ao pai que escolhe o caminho. Então, essa conferência é isso aí. Ela é curta, não é muito, mas tem muito material aí, muita informação para a gente refletir e compreender muitas coisas. Fiquem à vontade.